Estamos aqui para a segunda parte do nosso estudo a respeito do batismo e das suas formas. Nós, Igreja Presbiteriana Independente, IPI, batizamos por aspersão, por derramamento. E isso às vezes causa dúvidas em nossos irmãos e também familiares, amigos que são de outras igrejas evangélicas que não praticam a aspersão, mas praticam a imersão. Eu já disse, não queremos contender, não queremos debater, nós queremos apenas esclarecer, ok? Isso é um estudo, estamos na segunda parte, provavelmente teremos uma terceira. Trate isso como um estudo, meu querido, se você pode, anota. Passa esse vídeo depois para muita gente que você conhece, para esclarecimento. Não use isso de maneira religiosa para criar debates. Isso não nos é permitido por Deus. Então não queremos isso. Nossos irmãos imersionistas são amados, queridos nossos. Quando vêm para a nossa igreja por qualquer motivo, às vezes se mudam de cidade, de estado, não encontram uma igreja das suas aqui, por exemplo, em Rolândia, vêm para a nossa igreja, são recebidos sem rebatismo, porque aceitamos o batismo por imersão, porém, batizamos por aspersão e cremos que esta maneira é bíblica. Ok, já fizemos uma primeira parte, você pode ver aqui na descrição também, onde encontrar o link deste vídeo. Aliás, se inscreve no nosso canal, beleza? Lá no primeiro vídeo eu nem pedi isso, mas aqui eu estou te pedindo, se inscreva no canal, Em Frente Responde, para que você possa ter estudos, esclarecimento de dúvidas, muito importantes para a tua vida e da tua família. Ok? Vamos lá, queridos. Claro que nós somos assim bastante, eu vou te dizer, somos questionados e por isso às vezes nos vemos na necessidade de refutar certas afirmações que são feitas, porque olham para nós como se nós não fôssemos assim cristãos completos por falta do batismo de imersão. Mas isso não é verdade. E a gente já tem explicado ali no primeiro vídeo, eu não vou repetir aquilo lá, vamos continuar então. Bom, uma objeção que se faz ao batismo de aspersão é dizer o seguinte: gente do céu, a palavra batismo, ela não é uma palavra traduzida para o português, ela é uma palavra transliterada. Existe uma diferença de tradução das palavras bíblicas e de transliteração. Todos nós sabemos, e se você não sabe, saiba agora, a Bíblia tem duas partes básicas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. O Novo Testamento foi todo ele escrito em grego. No Antigo Testamento, tanto no hebraico quanto no aramaico, o tipo de letra que se escreve é chamado de uma letra quadrática. Não tem nada a ver com a nossa letra ocidental, com a nossa letra cursiva, ou mesmo a nossa letra que é chamada na pedagogia de letra bastão. Então, quando você vai trazer da língua hebraica para a língua portuguesa, ou outra língua ocidental, o que você deve fazer é transliteração, para depois você fazer uma tradução. Então, primeiro você traz a palavra, vamos dizer assim, a gente vai fazer um aportuguesamento da palavra. E depois, sim, a gente vai traduzir. Você quer ver um exemplo de aportuguesamento de palavras e que a gente usa no dia a dia sem traduzir? Não é um caso aqui de transliteração, beleza? Porque quando eu estou com um alfabeto semelhante ao nosso, então eu não estou transliterando. Eu estou ou traduzindo ou aportuguesando, quer dizer, eu trago da outra língua e simplesmente uso. A gente faz muito isso com o quê? Com a língua inglesa. Exemplo, a palavra hambúrguer. Você gosta de hambúrguer? Que delícia, hein? Hambúrguer. Hambúrguer é uma palavra da língua portuguesa? Não. É uma palavra da língua inglesa. Hamburger. Hamburger. Mas a gente aportuguesou e usa no dia a dia sem traduzir a palavra hambúrguer. Existe outra palavra? Eu posso pegar, por exemplo, olha, muitas palavras que a gente usa na informática. Você tem o mouse do computador. O que é mouse? É aquele negócio que a gente usa, o cursor
da nossa tela para a gente poder identificar coisas no display do computador ou de outro aplicativo? Não. Mouse em inglês significa rato, mas a gente não traduz. Lá em Portugal eles traduzem para rato, mas aqui a gente é a portuguesa, ou seja, a gente usa em português mesmo sem traduzir. Quer mais um exemplo disso? Na informática você vai ter muitos, mas shopping center. Quem não gosta de ir no shopping center? A gente vai no shopping center e a gente não traduz a palavra ou a expressão shopping. A gente vai no shopping e pronto. Às vezes a gente não sabe nem escrever direito. Tem 2 letras P, tem uma só, porque a gente aportuguesou. E ainda aportuguesou sem colocar nas letras da língua portuguesa. Né? Porque hambúrguer a gente ainda colocou. O gear do hambúrguer a gente coloca G-U-E-R, porque em inglês é só G-E-R. E o shopping não, a gente já deixou logo em inglês e acabou. Bom, a palavra batismo. A palavra batismo em grego é baptizo e ela não foi traduzida. A gente simplesmente transliterou e manteve na Bíblia batismo, que em grego é baptismo. A mesma coisa, não foi traduzida. E aí os imersionistas vão afirmar o seguinte: aqueles que na sua forma de batismo mergulham as pessoas, eles vão dizer, olha, não dá para batizar por aspersão, porque a palavra batismo significa mergulhar. Será? Queridos, existe uma figura de linguagem, não é figura de linguagem não, é outra coisa. Deixa eu me corrigir aqui como professor de português que eu sou, misericórdia. Existe uma questão que eu vou dizer assim, quando a gente fala de significado da palavra, né? Então é semântica. Existe uma questão de semântica. Quando a gente fala de semântica, isso aqui é uma aula, tá? Não conta pra ninguém. A gente está falando de significado das palavras. Então, a semântica ou significado das palavras, geralmente elas passam por um processo chamado polissemia. Polissemia. A polissemia, poli significa vários, semia significa significados. Então, quando a gente tem uma palavra polissêmica, nós temos uma palavra com muitos significados. Virou uma aula de português, me desculpa. É para ser uma aula bíblica, mas não tem jeito. A gente precisa estudar. A Bíblia fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Querido, isso não é só biblicamente. É politicamente, é economicamente, é culturalmente. Nós somos destruídos porque nos falta conhecimento. Então não se nega a querer aprender, por favor. Então fica atento nessas coisas aqui, tá bom? Então vamos lá, olha. Há uma questão chamada polissemia. Quando eu afirmo a palavra batismo significa mergulhar, eu estou agindo de uma maneira muito inocente, porque a palavra batismo ou batismo, que é a palavra grega, ela é uma palavra polissêmica. Quer dizer, ela tem muitos significados. Você quer ver um exemplo de uma palavra polissêmica em português? Eu gosto muito deste exemplo. Eu digo para você assim, ô meu amado, por favor, vai ali na outra sala, pega para mim a linha. Pega a linha ali para mim. Na tua cabeça vai ficar uma interrogação. Porque olha só a palavra linha na língua portuguesa, o que ela é? O que é linha em português, gente? Você vai me perguntar assim, pastor Silas, por favor, de que linha o senhor está falando? É a linha de costura? É a linha da pesca? É a linha do caderno? É a linha do equador? É a linha do telefone? É a linha da internet? É a linha do trem? Pastor Silas, de que linha o senhor está falando? O senhor está falando de comportamento? Andar na linha? Pastor Silas, o senhor está falando de que linha? A linha da pipa? Pastor Silas, de que linha o senhor está falando? Eu não posso pegar a linha sem que o senhor me diga que linha. De que linha o senhor está falando? É uma reta? Que linha? Você percebe o que é uma polissemia? É quando uma única palavra tem muitos significados?
A gente tem aquela basicona, né? Que é a manga. Como é que você gosta da manga? Como é que você gosta da manga? Você vai me perguntar, que manga? A manga da camisa? Ou a fruta? O fruto, a manga? Você gosta de manga com sal? Não, eu gosto manga sem manga, mostrando o ombro. Você percebe o que é polissemia? Uma palavra que tem mais de um significado. Bom, entendido isso agora, creio que claramente... Ah, pastor Silas, a palavra batismo significa mergulhar. Não, não é verdade. Se você olhar um bom dicionário, querido, você vai ver que a palavra batismo, ela não significa só mergulhar. Embora sim, ela signifique mergulhar, mas ela não significa só mergulhar. Eu posso te dizer aqui outros lugares em que a palavra batizo, ela é usada na Bíblia como outras coisas, com outros significados que não seja o significado de mergulhar. Inclusive, nestes outros casos, a palavra foi traduzida e não transliterada. Vamos lá para os exemplos? Vamos lá. Então, tá aqui, olha, Marcos, capítulo 7. Versículos 3 e 4. Vamos lá? Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo nos escreveu Marcos. O capítulo 7, está aqui aberto, nos versículos 3 e 4. Vamos ver aqui. Diz assim: os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Os anciãos guardam uma tradição, que era qual? Não comer sem antes lavar as mãos. Aqui no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, sabe o que está aqui a palavra lavar? Sabe lá no grego como é que está? Não está lavar, está baptizo. Mas aqui ele não traduziu por batismo, ele não transliterou, ele traduziu e colocou lavar cuidadosamente as mãos. E você fala, mas quando eu lavo as mãos, eu mergulho as mãos na água. Será, meu querido? Eu não mergulho a mão na água. Eu abro a torneira e derramo. Vamos lá, o movimento de lavar as mãos. Mão aqui, liga a torneira, mão embaixo da torneira, a água é derramada e você então faz este movimento de lavar as mãos com a água que foi derramada. Que significa derramar? Qual que é o sinônimo? Aspergir. Versículo 4 de Marcos 7. Quando voltam da praça, não comem sem se... Ai meu Deus, olha o que ele vai dizer agora. Tá preparado? Tá preparado aí na tua sala, no teu quarto, não sei onde você está assistindo? Eles... quando voltam das praças, não comem sem se aspergirem. E agora, hein, minha gente? Tem mais a palavra aspersão na Bíblia do que a palavra imersão na Bíblia. Muito mais. Aliás, se você for ver, dificilmente você vai achar mesmo a palavra mergulhar ou imergir. Mas aspergir, você vai achar isso desde o Antigo Testamento até o Novo e assim muitas vezes. Você quer ver um outro texto clássico que nós amamos, né? E que ele está sendo muitas vezes alegado como, olha aí, ó, a Bíblia está falando do batismo e não pode ser aspersão e sim imersão. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 e 2. Diz assim: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Queridos, ele falou que assim como os irmãos do Antigo Testamento foram batizados sob a nuvem e passando pelo mar, assim também nós temos sido batizados. O imersionista vai dizer o quê?
passaram pelo mar. Como é que passa pelo mar? Por aspersão. Querido, por favor, vamos dizer aqui uma coisa muito séria. Como que o povo judeu passou pelo mar? Eles passaram por dentro da água? Não. Quem passou por dentro da água foram os egípcios. O povo de Israel passou a pés enxutos e as águas ficaram do lado deles, tais com quais paredes, quais muros. E para falar da nuvem, fala que eles foram batizados sob a nuvem. Onde estava a nuvem, gente? Em cima deles. O que isso quer dizer? Que sobre eles foi derramado a presença de Deus. Isso me parece mais uma imersão ou uma aspersão? Me parece um mergulhar ou me parece um derramar, um aspergir? Parece um aspergir. A gente volta para a parte 3 desse vídeo a respeito do batismo. Não perde por nada. Se inscreve aqui. Deus abençoe.